Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. É com alegria que recebemos as senhoras e os senhores. Nós vamos divulgar, então, a partir desse momento, os trabalhos da semana. Nas quintas-feiras, no horário das 18h10 às 18h50, temos o DAFA com assuntos específicos às famílias. Nas sextas-feiras, no horário das 19h às 20h, temos palestras doutrinárias versando sobre os assuntos da moral espírita cristã em atividade presencial e virtual. Aos domingos, no horário das 9h30 até às 11h30, temos a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz, que começa agora em março, estava de férias, e em paralelo, aqui no salão, das 10 às 11h da manhã, ocorre o estudo de um Evangelho segundo o Espiritismo em atividade presencial e virtual. Essa já está acontecendo. Nas terças-feiras, no horário das 17h15 às 18h15, temos o estudo de O Livro dos Espíritos. Logo após, no horário das 18h45 às 19h20, temos o trabalho de preces e irradiações, que é a atividade presencial e virtual. Então, neste momento, eu convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui presencialmente ou virtualmente, para juntarmos as nossas vibrações em direção aos nossos irmãos necessitados, assim como nós mesmos. Esteja conosco, Jesus, e que as tuas bênçãos possam ser derramadas sobre cada um de nós. Nos auxilia para que possamos manter a nossa mente e o nosso coração presentes aqui nesse trabalho. Que assim seja. Neste momento, passamos a palavra para a palestrante de hoje, a nossa irmã Suzana Schiller. Tá bom. Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Estou muito feliz com o convite que me fizeram, para esse momento de preparação. Então, na noite de hoje, nós vamos meditar do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, o capítulo de número 5, que tem por título Bases. Esse título, do qual Emmanuel deu para esse capítulo, refere-se a uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 8, que diz o seguinte: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. É interessante, Nós vamos meditar o porquê da pergunta de Pedro, o porquê da resposta de Jesus e também o porquê do título deste capítulo que Emmanuel colocou como bases. Bases é aquilo que nos sustenta, é onde nós temos a firmeza para caminhar. Todos nós precisamos de uma base. Nós pisamos no chão, nós temos ideais, nós temos convicções, nós temos as nossas forças. São as nossas bases pelas quais nós nos fortalecemos para podermos seguir na nossa caminhada. É a nossa estrada, Ela tem que estar bem pautada. Então, vamos ver o que Emmanuel nos coloca para explicar sobre esta passagem do Evangelho de João.
É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Esse ato de Jesus lavar os pés se deu na última ceia. Foi o último ensinamento que Jesus deu aos apóstolos, quando os reuniu para ali fortalecer neles, né, a longa caminhada que eles teriam, porque ele já sabia o que iria lhe acontecer. Sabia. Na última ceia era a despedida, né? Porque depois Jesus foi crucificado. Então foi um momento sublime para o último ensinamento. Humildade santificante, porque isso seria necessário, seria a base, ou bases, como diz Emmanuel, que nós todos precisamos. Então, fica para nós já esse alerta. Humildade santificante é uma base para a nossa caminhada. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual. Nós vamos ver onde é que foi, né? Jesus reuniu os apóstolos, iria se despedir. Então, todo esse aspecto que levou a tomar essa atitude. Adiantando, porém, a análise mais profunda, nós vamos meditar o significado, né, mais profundo de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Então, é um ato que continua. Jesus continua praticando esse ato, lavando os nossos pés. Talvez a gente ache, mas meu Deus, assim como Pedro. Pedro disse, não, o Senhor nunca me lavarás os pés. Porque achou que ele não merecia, que aquele ato era um ato de que Jesus estava se humilhando. Mas justamente o contrário. Ele quis preservar, né, para todos os apóstolos um exemplo e um ensinamento da humildade santificante. O homem costuma viver desinteressado de todas as obrigações superiores. Nós vamos vivendo, a gente leva a vida, tem o trabalho, tem a família, tem os amigos, tem aqui, tem ali, e nos distraímos. Andamos, costumamos viver desinteressado de todas as obrigações superiores. Muitas vezes, por isso, aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases. É aqui que Emmanuel vem nos mostrar o que significou o ato de Jesus. Quando entramos em contato com a sua doutrina, quando conhecemos e queremos vivenciá-la, nós vamos caminhar sobre novas bases. E aí o que é? Enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Quem é esse alguém? É Jesus. Jesus nos mostra como nós devemos agir, como nós devemos lidar com as situações, e para cada uma delas nós temos um ensinamento e um exemplo que ele deixou. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, nós temos
que aceitar a intervenção de Jesus lavando os nossos pés. E ele continua lavando os nossos pés, para que nós possamos ter força, coragem, renovação em todos os nossos atos, em todos os nossos dias da nossa vida. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, Pedro, né, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando ele entendeu o que significava esse ato de Jesus de lavar os nossos pés, de nos dar a força, a coragem para que nós possamos nos renovar. Aí Pedro quis, não, Senhor, eu quero que o Senhor também me lave além dos pés, me lave as mãos, me lave a cabeça. E é porque ele queria seguir essas novas responsabilidades e cumpri-las, como nós. Nós temos alegria e satisfação quando a gente faz o bem. É algo que é indescritível. O bem que se faça desinteressado. Então, isso nos dá ânimo, nos dá coragem para seguir adiante. E é isso que Jesus vem nos fazer e nos advertir. Que o maior se fazer pequeno. E o líder ser um servidor. É o exemplo que Jesus nos deu. Porque ele mesmo, Jesus, o servia de novas bases, com novas bases. E ainda, Jesus nos adverte, porque era um costume na época, né, na época de Jesus, quando as pessoas chegassem em casa, elas lavavam os pés, porque da poeira, do deserto, era tudo com areia, né, não tinha o calçamento. Então, para receber o alimento, tudo isso é um símbolo que se usa. Então, lavar os pés significa ter uma nova oportunidade para que possamos nos alimentar, para que possamos nos fortalecer. E ainda Jesus nos recomenda: se eu, palavras de Jesus, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então não vamos aguardar que só Jesus faça por nós. Todos nós podemos fazer uns pelos outros. Ah, mas eu não sei, eu sou tão, eu não tenho condições. Todos nós temos condições de ajudar, seja no que for. Alguma coisa nós podemos fazer, nem que seja uma prece. Nós temos condições de dar uma palavra, um olhar, um aperto de mão, uma palavra amiga, estender um alimento, seja o que for, ajudar numa tarefa. Às vezes a tarefa, né, está sendo difícil, pesada. Vamos lá, vem, um colega de trabalho. Não, eu te ajudo aqui, ó, vamos fazer juntos. Aquilo alivia, aquilo dá um fôlego. E é isso que Jesus nos recomenda. Ele faz por nós. E que nós façamos uns pelos outros. É um ato de humildade. É um ato de renovação. É um ato de esperança. É um ato de fé. Porque nós acreditamos no bem que se faça, por menor que ele seja. Olha o grão da mostarda. É uma das maiores árvores, pelo tamanho, né, do grão, é quase imperceptível. E ali a gente vê que com cuidado, com o preparo, ela dá um grande arbusto. E é isso que Jesus espera, que cada um de nós façamos. Que nós façamos a nossa parte com alegria, com prazer, com boa vontade.
Nada que seja extraordinário, que esteja fora do nosso alcance. Não, daquilo que cada um sabe fazer. Cada um se conhece, sabe. Eu sei fazer isso, então faça isso bem. Eu sei fazer aquilo, então faça aquilo bem. É só isso. Nada demais. É muito simples. A lei de Deus, ela é simples. Quando se tem boa vontade e se quer acertar. Eu desejo, então, a todos uma boa reflexão. Muito obrigado pela oportunidade. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento do nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos, neste momento, os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles, que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criastes para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai,
que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, nesse instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos, recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abraçar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal. E, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos:
Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver, neste momento, os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelada e continuamente, pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecer. Que um raio da tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança,
onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes a serviço do materialismo pagão tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vida. Senhor, da caridade, fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejo de vingança no coração. Que
que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.